E uma pessoa comentou, me fez uma pergunta: por que você defende bandido? Eu falei: olha, eu não sou juiz, eu sou advogado. Quem julga é o juiz. Eu sou advogado. A minha função é defender o direito. E o direito, ele é uma condição não de um indivíduo só, mas de uma coletividade. Então, quando eu estou ali defendendo alguém, por mais bárbaro que tenha sido o ato por ele praticado, eu não vou ali defender o ato que aquela pessoa praticou, mas eu vou defender os valores e os princípios de direito para que aquela pessoa, dentro de uma lógica jurídica, ela venha a ser condenada justamente pelo que ela cometeu. A função do advogado nem sempre é absolver alguém que cometeu um crime. Tem situações que você não vai conseguir absolver, mas você vai garantir para que aquela pessoa tenha um julgamento justo, um julgamento limpo, e que ela possa ser devidamente punida pelo crime que ela cometeu sem nenhum intuito de vingança. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um podcast da AEV Educação. Eu sou Eduardo e eu estou liderando aqui esse nosso projeto, onde a gente tem a proposta de trazer pessoas incríveis, né? Empresários, pessoas muito bem-sucedidas para contar aqui a história deles e que a gente possa aí, de alguma maneira inspirar vocês e transmitir também aprendizados. E eu estou aqui com mais uma pessoa muito especial, mas antes de apresentar essa pessoa, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e deixe também o seu gostei. Quando você dá o seu like, você aperta que você gostou desse vídeo, o algoritmo ele entende que esse vídeo é relevante, ele passa a distribuir para mais pessoas, então o nosso conteúdo consegue chegar mais longe. E quando você se inscreve, você passa a receber tudo aquilo que a gente vai estar postando aqui no nosso canal. Vamos estar postando aí entre 1 a 2 episódios por semana. Então se inscreve aí porque vai ter muito conteúdo bacana. E para começar aqui esse nosso programa, eu quero chamar o nosso convidado, ele que é advogado, professor de processo penal e também presidente do TJDU-DF, Dr. Laerte Queiroz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história de vida. Sou bem novo ainda, aparência bem jovem, mas eu estou chegando na casa dos 40 em abril. Eu já acredito que já tenho uma longa caminhada e estou muito feliz em poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha história. Bacana. Como eu te falei aqui antes, né, nos bastidores, a nossa ideia é poder passear aí pela sua história, né? A gente conversou um pouco aqui, eu sei que tem muita coisa bacana para a gente poder tratar. Você é muito bem-vindo aqui, fique à vontade, a gente quer te ouvir. Eu quero começar do começo, né? Você hoje muito bem-sucedido, né? Já atua aí como advogado, tem um sucesso na sua área, mas eu quero saber do pequeno Laerte. Há quase 40 anos, onde que esse menino nasceu, como é que foi a sua infância? Essa parte dos 40 você vai ter que cortar depois, brincadeira. Esses dias eu fui bem elogiado, falaram que eu tinha 26. Eu falei, nossa, então tá bom. É porque o meu pai usa uma estratégia que é a seguinte, meu pai tem 56 e ele fala que ele tem 76. Aí as pessoas olham e falam, nossa, como você tá novo, né? Como que você tá bem, ele fica feliz. Então a gente fala que tem um pouquinho mais de idade, o pessoal poder elogiar e fazer esse elogio pra gente. Vamos lá. Eu nasci aqui em Brasília, mesmo, né? No hospital de base. Dia 21 de abril. Foi bem exatamente no dia da morte do presidente Tancredo Neves. Minha mãe guardou uma frase do médico na hora do parto. Quando eu nasci e tinha acabado de anunciar a morte do presidente, o médico disse para minha mãe, morreu um presidente, nasceu outro. Vamos ver se a profecia do médico vai se cumprir. Mas então, nasci aqui, minha família é oriunda de Taguatinga, ali na QNL, vulgarmente conhecido como Chaparral, não sei se vocês já ouviram, tenho muito orgulho de dizer isso, Eduardo, porque eu vim de um lugar, uma periferia de Brasília, e graças a Deus, Deus nos deu condições de crescer e avançar, ainda que diante de tantas intempéries. Vim de uma família de classe média baixa, meus pais concursados da área da saúde, mas concursos mais simples, auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo, nos deram condições de estudo. Meu pai sempre falou que o que ele deixaria para mim era estudo. Ele falou, não vou deixar herança para você, o que eu vou deixar para você de herança vai ser estudo. Então estuda bastante, me deu a oportunidade, graças a Deus, de estudar, pagando escola, sacrificando ele e minha mãe para pagar a escola, faculdade, a gente sabe que não é barato,
para que eu pudesse estar aqui hoje. Bacana. E dessas lembranças que você tem ali do começo, né, da sua caminhada, você falou desse sacrifício que seus pais fizeram. Como é que era a questão de você olhar para o futuro, ter essa perspectiva? Você tinha algum sonho? Então, assim, alguma vocação específica, né? Você já tinha esse desejo pelo direito ou você foi descobrindo isso ao longo do caminho? Então, isso é bem interessante a sua pergunta, porque na escola os professores falavam que eu seria advogado. Fui um menino um pouco levado, confesso, meu pecado aqui diante de vocês, diante das câmeras, e aprontei bastante na época de escola com alguns amigos, que são meus amigos até hoje. E quando a gente geralmente ia para a direção, eu sempre tinha algum argumento, eu sempre tinha alguma situação para defender alguns amigos, e a diretora falava assim, você vai ser advogado, você vai ser advogado. Então, desde cedo, acho que eu já tinha isso queimando dentro de mim, que era ser advogado. Eu nunca quis ser outra coisa, eu sempre quis ser advogado. O pessoal fala, mas você não quer ser juiz? Eu falo, não quer ser desembargador? Não quer ser ministro? Não, delegado? Não, promotor? Não, eu quero ser advogado. Eu gosto de defender pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Então isso sempre queimou dentro do meu coração. Então eu acredito que isso nasceu dentro de mim, junto do meu nascimento. Bacana. E aí você passa por essa etapa quando você é mais novo, você entra na universidade, e aí quando que você escolheu a sua área de atuação? Porque a gente sabe que no direito existem diversas especialidades, digamos assim, né? Então quando que foi que você realmente falou, cara, eu quero atuar aqui nessa parte de penal? Foi antes da faculdade ainda. Porque no meu ensino médio eu comecei a estudar direito. Assim, eu ia para a escola, em vez de estudar química, física, eu levava o Código Penal, e ficava lendo o Código Penal na sala, enfim. Então isso sempre me despertou a questão da liberdade. Acho que os dois bens jurídicos mais importantes na vida do homem é a vida e a liberdade. Alguns invertem a ordem, diz que a liberdade e a vida, porque sem liberdade você não tem vida. O que adianta você estar vivo e encarcerado? Sua vida, você está morto dentro de um corpo vivo. Então é uma paixão lutar pela liberdade. E isso só aumentou na faculdade. Na faculdade, quando você começa a estudar direito, o pessoal fala assim, você se apaixona pelo direito penal e se casa com o direito civil. Porque o direito penal não é uma área muito fácil de atuação. Mas então essa paixão veio já anterior ao início da faculdade. Já no ensino médio, já assim, direito, eu quero ser advogado, eu quero atuar, eu quero defender pessoas, eu quero fazer tribunal do júri, eu quero ter argumentos pela liberdade das pessoas. E aí então você se forma, e como é que é essa sua jornada pós a formatura, digamos assim? Porque você pode tanto atuar no escritório, você pode talvez ter esse pensamento, essa vontade realmente de você abrir um escritório. Como é que foi essa caminhada até você chegar onde você está hoje? Posso voltar um pouquinho mais como você quiser. Antes, porque parece que é meio precoce a minha história, né? Porque tudo vem antes, O que você fez depois? O depois, na verdade, começou no período da faculdade, quer dizer, um semestre até antes de entrar na faculdade, eu consegui um estágio no escritório. E na época, eu lembro, um primo, ele trabalhava na Justiça Federal e ele falou assim, olha, tem uma oportunidade de um estágio no escritório e um na Justiça Federal. O que você pretende? Eu falei assim, eu quero aprender. Ele falou, na Justiça Federal paga bem, paga melhor. No outro, você vai ganhar conforme sua produção. E eu falei assim, cara, eu não sei direito, né? Eu vou entrar na faculdade e como eu vou me virar em relação à finança? Ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu quero aprender. Ele falou, então vai para o escritório, você vai aprender. E eu fui para o escritório. Comecei a trabalhar então um semestre antes, sem recurso nenhum, como eu te falei, as finanças limitadas, né, do meu pai e da minha mãe, me deram condições, mas não me deram luxo. Então eu tive que começar a trabalhar ralando com o dinheiro que eu tinha de passagem para ir para o escritório e voltar. E eu me recordo, Eduardo, de uma situação específica que, como eu não sabia direito, quem me ajudava era esse meu primo que tinha conseguido essa vaga para mim no escritório. Ele morava no Guará, ele era um professor de cursinho, então ele chegava por volta de umas 10 horas da noite. E eu tinha uma defesa para fazer, só que eu tinha acabado de entrar no escritório, então não tinha muito conhecimento técnico para poder elaborar essa defesa. Tinha muita boa vontade, mas não tinha conhecimento técnico suficiente para defender alguém. E eu liguei para ele e falei, Marcelo, preciso da sua ajuda, preciso da sua ajuda. Ele falou assim, 10 horas eu estou em casa. Falei, ótimo, eu morava em Taguatinga Centro. Aí eu cheguei na minha mãe, eu preciso ir lá no Guará
para o Marcelo me ajudar. E preciso que a senhora me empreste o carro. Não empresta. Me leva? Não leva. Aí fui no meu outro irmão. Dudu, me empresta? Não empresta. Me leva? Não leva. Falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Aí eu peguei uma bicicleta, peguei uma mochila, botei o processo na mochila, peguei uma bicicleta, saí 10h30 da noite de bicicleta de Taguatinga para o Guará, para ele me ajudar a fazer a defesa. Saí umas 2, 3 horas da manhã, voltei para casa de bicicleta, porque no outro dia eu tinha aula ainda no ensino médio, estava no terceiro ano. Tinha aula do ensino médio, de manhã cedo eu tinha que levantar cedo e ir para lá. E essas coisas me impulsionaram. Eu tenho um amigo até hoje, ele é um amigo de infância, e a gente passou por muitas intempéries na vida, e sempre a gente tinha um lema, nós dois, né? Hoje ele está até no TST. A gente falava o seguinte, aquilo que me fizer mal e não me matar, vai me fazer crescer. Então eu tinha esse lema, eu ficava com raiva, eu falava assim, mas eu vou vencer e eu vou dar a volta por cima e o povo vai ver que eu venci. Às vezes a motivação poderia não ser a das melhores, mas me motivou para que eu pudesse vencer. Então quando, Eduardo, quando eu fui trabalhando, e diversas vezes o escritório era aqui no Chateaubriand, aqui no setor de Rádio TV Sul, e às vezes eu não tinha dinheiro para ir no fórum, eu precisava protocolar a petição. Eu falava, cara, o que eu vou fazer? Aí só tinha o dinheiro da passagem para voltar para casa. Eu saí andando do Chateaubriand de terno, no sol, na chuva, já peguei sol, eu ia no TJ, protocolar a petição e voltar para o escritório. Aí ia, voltava, o sapato, castigando o pé. Mas enfim, isso tudo para mim foi um combustível, né? Algumas pessoas vê pedra no caminho e cria aquilo como um obstáculo. Eu tenho para mim que as pedras que eu encontrei no meu caminho, eu peguei essas pedras para construir o meu futuro. Então minha jornada de advocacia começou antes mesmo de entrar no escritório, de formar, né, na verdade. E quando eu me formei, graças a Deus, já tinha mais de 5 anos de experiência na advocacia. Então, quando eu me formei, eu já tinha, digamos assim, uma clientela, pessoas que conheciam o meu trabalho e confiavam em mim na condição de advogado. Então, quando eu formei, imediatamente, eu até fiz a prova da OAB com declaração de formando. Eu não tinha terminado a faculdade, eu fiz ela, passei, formei, peguei a carteira do OAB e já saí abrindo um escritório e não tinha recurso. Falei assim, juntei mais 2 pessoas, meu irmão era corretor, eu tinha um amigo que era engenheiro, falei, cara, a gente precisa montar um escritório, vamos montar um escritório nós 3, montamos o escritório, dividimos o espaço, e aí começou a minha jornada na advocacia solo, né, minha carreira solo na advocacia. Então você já sai da formatura, digamos assim, né? Você faz a prova da OAB e já abre o seu escritório. Isso. Bacana. Foi basicamente isso, porque eu já vim construindo isso ao longo dos anos. Né? Eu quero só voltar no que você falou, que eu achei muito interessante, porque assim, a pergunta é, o quanto você deve o seu sucesso, o quanto você deve às suas dificuldades, o sucesso que você teve? Porque assim, muita gente pega as suas dificuldades e usa isso, e enxerga isso como uma forma de, cara, eu não consigo chegar onde eu sonho justamente por conta dessas dificuldades. Você conta a sua história e você fala, apesar delas, eu consegui vencer. Na verdade, mais do que isso, elas foram talvez o que me impulsionou e o que fez eu chegar. Eu queria que a gente colocasse um pouco de foco nisso daqui, porque eu acho que é muita forma como cada um enxerga as situações, né? Eu passei por uma situação quando era mais novo, onde eu joguei bola desde muito cedo, e eu sempre tive uma condição boa, graças a Deus. E eu convivia com pessoas que não tinham dinheiro para nada, eles não tinham dinheiro para comprar uma água depois que a gente terminava o treino. E essas pessoas foram as pessoas que conseguiram chegar mais longe ali dentro do esporte. E eu vi que talvez foi justamente esse algo a mais, essa necessidade que eles tinham, que impulsionou eles a não desistir e a querer mudar a vida da família. Então, queria focar nisso e te perguntar o quão importante foi você ter essas dificuldades, essa necessidade de fato, para você conseguir chegar onde você chegou. Olha, eu acho que foi fundamental. Eu acho que para mim foi fundamental. E talvez, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não estaria na condição que eu estou hoje. Estou dizendo que eu estou no ápice de onde eu queria chegar, de onde eu pretendo chegar. Mas eu posso olhar para o meu presente hoje e saber que eu venci. E eu sou muito grato a essas dificuldades. Meu pai era um cara muito duro, como eu te falei. Ele é um cara muito duro. Talvez ele não tivesse a educação adequada. Mas aquilo que a forma como ele me criou, me projetou para que eu chegasse aqui hoje. Então, por exemplo, ele não me dá vida mansa, né? Aquela vida tranquila, tudo que eu queria, toma. Eu acho que se ele tivesse feito isso, ele tinha me atrapalhado. Por quê?
eu tenho pessoas que, da época da faculdade, que entraram junto comigo na faculdade, ficaram no meio do caminho. Por quê? Porque eu olhava na época, eles tinham tudo que o pai, eu quero celular, acabava de sair o celular novo, eu quero. Aí ela aí dava. Só andava nas melhores roupas, tinham os melhores carros. Não viraram. Ficaram no meio do caminho, porque não era prioridade, está tudo muito fácil, está tudo muito bom. Eu não, eu sabia que eu precisava vencer. Se eu quisesse andar num bom carro, eu precisava vencer. Se eu quisesse ter um celular novo, eu precisaria vencer, porque meu pai não ia facilitar isso para mim. Às vezes até poderia ter dado, mas não deu. E eu acredito que isso foi fundamental para que eu estivesse aqui hoje. Bacana, é legal porque acho que muita gente hoje que vai estar acompanhando a gente está passando por esse momento talvez de estar indo atrás de um sonho e olhar para as dificuldades e às vezes ver isso como impeditivo, né? Acho que é mudar a forma como está enxergando e ver que isso pode ser, na verdade, o grande catalisador para que você consiga realmente chegar nos seus sonhos. E quero te fazer uma pergunta que é: o que te impulsionou a abrir um escritório? Porque você poderia talvez procurar um emprego em algum escritório. O que foi talvez o que te impulsionou? O que foi esse motivador assim maior? Eu acho que foi uma leitura de mercado. À época, a gente via que um advogado, ainda hoje, né? Um advogado, eu não sei mais se o valor seria esse exatamente, mas, sei lá, um advogado iniciaria no escritório ganhando R$2.000, R$4.000. E eu olhava e falava assim, cara, 2.000, 4.000, você trabalha, dos 31 dias você trabalha 42. E se eu tiver 4 clientes de R$1.000, eu vou trabalhar 4 dias no mês e vou ganhar o que o cara tá precisando trabalhar 42 dias em 31 dias do mês para poder faturar. E eu falei assim, cara, eu prefiro tentar arriscar nesse caminho. Eu prefiro tentar arriscar nesse caminho, porque aqui eu não tenho limite. Óbvio que as dificuldades são outras, eu preciso ter responsabilidade com pagamento de aluguel do escritório, contas diversas, responsabilidade dos processos que chegam a mim. Eu sou meu nome é que está na parede do escritório, mas tem mais responsabilidade, mas o resultado é ilimitado. Você pode chegar no céu. Você trabalhando para os outros, você não consegue chegar no céu. É uma visão empreendedora, né? A gente fala de sim. empreendedorismo e eu quero agora, o pessoal aqui de casa, vocês acompanharam os nossos episódios anteriores e vocês viram que tinha uma pessoa a mais. Não era somente eu e o convidado, mas tinha também a nossa voz da consciência, a Amanda, que estava por aí à toa nos 2 dias no escritório e eu falei, não, vem cá, vem participar, você está aí fazendo nada. Ela estava hoje novamente à toa, então eu já convoquei ela novamente para o podcast e quero já abrir aqui, convidar a Amanda para participar com a gente. Seja bem-vinda à nossa conversa, senhorita. Eu vou aproveitar a presença do advogado e vou começar a te processar por essa infâmia. Podia sempre estar sem fazer nada, né? Engraçado. Vamos lá. Pergunta para o Laerte. Para as pessoas que estão assistindo agora e que estão começando também nessa caminhada, qual que é o erro que você cometeu quando você foi abrir o seu escritório de primeira, logo depois de sair da faculdade, que você falaria para essas pessoas, cara, evita fazer isso, ou ao invés de fazer isso, faz aquilo que vai dar bom? Olha, um grande erro que eu cometi na minha vida, no início da minha advocacia, foi, como eu fui para essa veia mais empreendedora de ter o meu negócio, eu comecei a ter um resultado positivo. Pô, eu saí de um estagiário que na época eu acho que eu ganhava R$300. A uma pessoa que não tinha limite de faturamento. Então eu ganhava numa ação às vezes 5, 10, 15 e comecei a ganhar um dinheiro bom. E aí, como eu vim de uma família mais simples, eu comecei a me deslumbrar pelas coisas. Aí eu fui já pegar carro importado na época, enfim, jet ski, embarcação, dividir com os outros. E aí eu comecei a me relaxar no trabalho. Contratei algumas pessoas para trabalhar para mim e fui ser o bom vivant à época, né? Eu ainda não conhecia Jesus à época. E aí fui ser o bom vivant e escanteei um pouco a advocacia. Foi um período curto da minha vida, graças a Deus. Mas se eu pudesse, eu não teria... Se eu pudesse voltar hoje lá, eu não cometeria esse erro. Eu teria me dedicado mais, porque com certeza hoje eu estaria mais à frente do que eu estou. Isso é legal porque eu vi uma vez uma palestra do Bernardinho, treinou a seleção brasileira de vôlei, né, multicampeão, e ele falou que o maior desafio dele como técnico não era fazer com que a equipe fosse campeã de determinado campeonato,
mas era depois que eles fossem campeões que eles continuassem performando em alto nível, porque nas palavras dele, os atletas amolecem depois que eles passam a ser campeão. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente começa alguma iniciativa e pensa, pô, quando eu ganhar tanto, quando eu chegar nesse lugar, eu vou ficar muito feliz, e aí depois para você cair é muito fácil, porque você deixa de fazer aquilo que te levou até aquele lugar, né? Então é interessante você comentar isso, e para quem está talvez agora vivendo esse momento, né, se atentar em relação a isso. Eu queria já puxar um gancho, você já citou aí, aonde que nessa sua história vão entrar dois personagens que eu acredito que são cruciais. Primeiro, a sua esposa, e segundo, Jesus. Aonde que eles entram nessa sua jornada? Tá, eu vou te responder de trás para frente, porque primeiro entrou Jesus e depois entrou a esposa. Bom, eu vim de uma família cristã, de convicção, não vou nem dizer que era de conversão, mas uma família cristã de convicção. Alguns parentes, sim, convertidos, outros convictos de que precisavam de Jesus, e eu era uma dessas pessoas. E de pequeno, cheguei na faculdade, também permaneci convicto, né, de que precisava de Cristo, tanto que o pessoal da faculdade falava que eu era caretão, que eles saíam para os barzinhos, o negócio eu não acompanhava. E depois que eu me formei, que eu comecei a ter um resultado financeiro interessante, é que eu me deslumbrei um pouco com as coisas. E por isso que eu falei que foi pouco tempo, sei lá, deve ter sido um ano e meio, mais ou menos, que eu, no máximo uns 2 anos, que eu me deslumbrei assim, e eu tive um problema de saúde muito sério. Eu quase fui a óbito. Eu fiquei 8 meses sem poder trabalhar. Se você me perguntar o que é, eu vou ter que mentir. Tô brincando. Mas eu tive um problema muito sério. Eu fiquei internado no hospital um período e fui para casa. O médico falou assim, olha, foi um problema no fígado. Ele falou assim, aqui não tem muito o que fazer não, amigo. Você aqui na sua casa é a mesma coisa. O que você tem que fazer é torcer pro seu fígado reagir para que você possa se restabelecer. Minha mãe, nessa época, foi um período muito triste, inclusive para minha mãe. Minha mãe, como eu falei, meus pais da área de saúde. Minha mãe ficava desesperada, porque ela sabia da gravidade do problema que eu tive e, assim, nada, não podia ser feito nada, a não ser aguardar. Eu comecei a fazer um tratamento com o hepatologista, e aí fiz um tratamento e fui recuperando, né? E aí eu tive essa dificuldade, e eu lembro que um primo, desses que já eram convertidos, foi para uma reunião de oração, alguma coisa, e levou meu nome. E a pessoa orou e falou assim, olha, Deus está dizendo que ele vai dar mais uma oportunidade para o seu primo. E aí ele veio e falou, olha, fui orar. Eu falei assim, é a minha última chance. É tudo ou nada, né? E aí eu comecei a procurar a igreja, e aí eu cheguei na igreja que eu frequento hoje, e lá minha vida mudou. Foi aí que eu digo que eu conheci de fato Jesus, né? Eu era convencido de que eu precisava, e aí eu tive uma conversão. Logo após isso, ainda na minha recuperação. E aí surge a minha esposa. Eu a conheci, a gente frequentava o mesmo discipulado. E eu acho que eu conheci ela, sei lá, em janeiro, dezembro de 2012. E quando foi mais ou menos no meio do ano, aí tipo assim, eu já conheci, já conversava, mas uma coisa nada a ver. E do nada me despertou um negócio assim, depois de algum tempo. Eu fiquei, na época eu fiquei até, eu tenho um amigo que riu muito nesse período, não sei se eu posso falar aqui abertamente, mas enfim. Fica à vontade, a casa é sua. Eu fiquei em crise comigo mesmo, porque eu vinha de um relacionamento anterior, já tinha pouco tempo que eu tinha terminado esse relacionamento, e eu entrei em crise. Eu falei assim, cara, eu não posso estar gostando de outra pessoa agora, não pode, estar errado, isso não é de Deus, não, tá errado. E naquela crise dentro de mim, e aí, num conflito interno muito grande, tipo assim, cara, eu tô focado em Jesus, eu preciso não posso me relacionar agora, eu quero corrigir minha vida toda e tal. E aí um dia eu orei, falei, Deus, se realmente esse negócio tem a ver contigo, faça com que fulano fale comigo hoje. Desse jeito. Aí isso foi de manhã cedo, cara. Quando a gente saiu à noite, eu e esse amigo, e dentro do carro ele, Laerte, tô doido para te fazer essa pergunta, já tem vários dias. E não tinha coragem, mas vou te fazer. E a Evelyn?
Aí eu olhei assustado para ele, você tava dirigindo, eu olhei e falei assim, como assim? Ele e a Evelyn. Eu falei, cara do céu, hoje eu tava doido para conversar contigo também, não tinha coragem, porque tu ia achar assim, pô, esse cara veio pra igreja ficar alugando menina e tal. Eu falei, cara, não foi, de fato, não foi isso que aconteceu na minha vida. E eu falei assim, eu orei hoje, cara, que se esse negócio fosse de Deus mesmo, tu ia vir falar comigo. Ele falou, pois é, eu só criei coragem hoje. Aí eu conversei com ele, fui conversar com um pastor que me acompanhava à época e tal. Aí ele falou, olha, conversa com ela, ora antes de tomarem alguma decisão e tudo. E nisso, quando eu fui conversar com ela, perguntei se ela tinha interesse, né, da gente se conhecer melhor, de orar para ver se a gente tinha algo em comum, né? Eu hoje acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósito. E para ver se o meu propósito de vida tinha relação com o propósito de vida dela. E no decorrer do propósito nós entramos, a gente acordava de madrugada para orar, lá na casa dela, na minha casa. A gente foi vendo que algumas coisas eram comuns. Alguns propósitos, alguns pensamentos, algumas ideias de vida, de planejamento de vida, batia. E aí eu tive convicção de que era ela. E aí a história foi muito engraçada, foi muito rápido. Foi uns 3 meses do dia que eu falei com ela até o nosso casamento. E aí quando eu fui falar com o pai dela, eu cheguei, ele é coronel da Polícia Militar, aposentado, e o povo tem medo, né? Aí eu falei, vou marcar com seu pai para falar com ele. Aí quando eu cheguei para falar com ele, ele estava esperando que eu fosse pedir a filha dele em namoro. Eu falei assim, eu quero casar com a sua filha. Aí ele assustou. Eu falei, mas como assim? Tu nem... Eu falei, olha, eu não tenho tempo para perder não. Já estou com 27 anos, já sei o que eu quero para minha vida e eu quero casar com a sua filha. Aí acabou que ele, graças a Deus, aceitou, foi tudo bem e foi assim a nossa história. Bacana. Você já era bem sucedido antes de se converter, correto? Isso. Qual que é a grande diferença do Laerte antes de se converter e do Laerte depois de se converter? Seja externamente ou internamente. Ah, cara, minha vida é 100% diferente, eu acho. Forma de pensar, forma de agir, mais zelo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Que eu digo, os processos dos meus clientes, mais dedicação, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acabo que eu desenvolvo, além de um aspecto profissional com os meus clientes, eu digo que eles são meus amigos. Eu começo a criar um vínculo que não é só dinheiro que está em negócio. Eu prefiro ter um parceiro do que ter um cliente propriamente dito. Então eu crio parceria com os meus clientes, busco aconselhar não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista espiritual. Certa vez eu tinha um cliente que se tornou um amigo também, que ele era um empresário, ele estava passando por um processo de divórcio, aí ele me procurou para a gente fazer esse divórcio dele. Eu sentei com ele e convenci ele a não divorciar, a manter a família dele. Então, assim, acho que até nesse ponto jurídico, essa conversão, essa mudança de pensamento, acho que mudou bastante o Laerte. Vou te fazer uma pergunta que eu vou contextualizar e depois eu vou fazer ela para você, porque Paulo escreve em Romanos que o reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu entendo que a justiça ela é fundamental para que o reino de Deus ele se instaure na terra e você como um advogado, né, você é um ator muito importante para que a justiça se instaure nos lugares que você tem como influência. E a minha pergunta é essa, depois que você se converteu, você passou a enxergar uma vocação divina dentro do trabalho que você faz, você conseguiu enxergar um propósito maior, entendendo que trazer a justiça para onde você está atuando, você está consequentemente contribuindo para o avanço do reino de Deus, dado que o reino de Deus é justiça, alegria e paz. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Com certeza. Com certeza, eu acredito que esse meu chamado, como eu falei aqui no início, nasceu dentro de mim porque tinha um propósito, um objetivo, que não era só a advocacia, não era só a questão da justiça humana, mas trabalhar através da justiça de Deus para trazer uma justiça à terra. Então eu acredito que o direito é um papel fundamental para que a gente consiga trazer esse senso de justiça divino para os homens. Estava até esses dias conversando acerca de discussões teológicas com alguns amigos, de
de doutrina mais calvinista, e a gente discutindo um pouco sobre ele, a predestinação, se decreto, se presciência de Deus, e a gente dentro dessa base teológica, eu trouxe alguns aspectos, né, para trazer a defender a minha linha argumentativa de que sobre justamente a justiça. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia, mas a justiça que o homem criou, ela tem uma origem, e muitas questões do nosso direito hoje é decorrente do cânon, né, da Bíblia, das Escrituras. Muitas coisas, por exemplo, a gente tem aí na história William Wilberforce, que ele era um cristão que lutou contra a escravatura lá na Inglaterra. Então você vê a justiça na terra nascendo, florescendo através da justiça divina. E aí eu estava fazendo esse paralelo com eles, falando sobre a justiça do homem, que não nem se compara com a justiça de Deus, mas existem princípios que a gente busca da justiça de Deus, de modo a fortalecer aquilo que eu estava defendendo. Então eu acho que ser advogado é exercer, além do sacerdócio para o homem, exercer um sacerdócio na implementação do reino dos céus aqui na terra, de modo geral. Isso é fantástico, porque você defende pessoas, né? E talvez acho que um sentimento que você pode ter é: o que eu estou defendendo aqui nesse caso não é simplesmente pautado, baseado em uma lei física humana que uma pessoa foi lá e legislou, mas isso daqui precede, isso daqui vem de Deus, isso daqui está alinhado com a lei que Deus determinou para os homens. Então tem um senso de propósito muito maior, né? Total. Por exemplo, a gente vê muitas críticas, e com razão, aos defensores atuais dos direitos humanos por causa de um desvirtuamento da pauta. Mas se a gente for olhar na essência, o direito, que a gente chama de direitos humanos, ele decorre de princípios cristãos. Igualdade entre os homens. Aí, obviamente, ali no meio do caminho tem aqueles que vão desvirtuando, mas o princípio básico veio da Escritura. A gente, como cristão, na nossa omissão, deixou que esses princípios, esses valores fundamentais do reino de Deus fossem deturpados. Então, nós, como cristãos, sacerdotes de Deus, nós precisamos reestabelecer esses princípios que foram afastados do seu devido lugar. Direitos humanos, etc. Por exemplo, terça-feira agora eu fiz uma sustentação oral no TRF, e a pessoa ela havia sido condenada na primeira instância por diversos crimes. E quando foi semana passada, uma colega me procurou e falou: olha, eu estou precisando de alguém para fazer a sustentação oral nesse processo. O julgamento procuraste na quarta-feira, o julgamento é na terça, a gente precisa despachar o processo com o desembargador. Eu falei: conta comigo, porque eu amo defender pessoas. Conta comigo, me dá que eu vou fazer isso. Aí despachei com o desembargador e fiz a sustentação oral na terça-feira. A pena dela de primeira instância ela foi condenada por diversos crimes. Somando as penas, dava um total de 24 anos. E através da defesa nós conseguimos reduzir. Ela foi absolvida de diversos crimes, restou um crime só, e a pena dela no final ficou de 5 anos. E eu tinha postado ali no Instagram alguma coisa relacionada tipo assim, se alguém tinha curiosidade sobre sustentação oral, quais as curiosidades, e uma pessoa comentou, me fez uma pergunta: por que você defende bandido? Eu falei: olha, eu não sou juiz, eu sou advogado. Quem julga é o juiz. Eu sou advogado. A minha função é defender o direito. E o direito, ele é uma condição não de um indivíduo só, mas de uma coletividade. Então, quando eu estou ali defendendo alguém, por mais bárbaro que tenha sido o ato por ele praticado, eu não vou ali defender o ato que aquela pessoa praticou, mas eu vou defender os valores e os princípios de direito para que aquela pessoa, dentro de uma lógica jurídica, ela venha a ser condenada justamente pelo que ela cometeu. A função do advogado nem sempre é absolver alguém que cometeu um crime. Tem situações que você não vai conseguir absolver, mas você vai garantir para que aquela pessoa tenha um julgamento justo, um julgamento limpo, e que ela possa ser devidamente punida pelo crime que ela cometeu sem nenhum intuito de vingança. Então, assim, eu acho que transcende muito essa questão de individual e mais no coletivo. E isso aí tudo a gente vai encontrar nas questões bíblicas, né? Você vê, o primeiro juiz ali que a gente tem de relato foi Moisés, né? Quando ele era o juiz das tribos, né? E ele vai separando ali, escalonando, criando um sistema de governo onde ele vai eleger
a base das pessoas que atenderiam o público, aí ele vai organizando, isso tudo é através do direito que a gente faz. E aí até essa caixinha de perguntas que você respondeu, eu até anotei aqui para poder te perguntar, porque a gente olhando o seu Instagram ontem, isso chamou a nossa atenção, né? A gente estava conversando, você já respondeu, né? Minha pergunta seria justamente como que você enxerga isso. E eu quero emendar isso em uma outra pergunta, se tem algum ou alguns casos ao longo da sua trajetória que te marcaram. Casos que você olha para trás e você fala, nossa, esse ou esses aqui realmente me marcaram. Tenho vários. Tenho vários, muitos casos, apesar da pouca idade, mas somando aí de experiência jurídica, eu acho que eu já estou chegando nos... Nós já tem 20 anos de experiência jurídica já. Eu tenho casos emblemáticos, por exemplo, eu tenho um caso, inclusive, eu respondo o processo por causa dele. Porque eu estava defendendo uma pessoa, no caso até de tribunal do júri, e na época eu era recém-formado, o fato tinha sido em 2006, eu me formei em 2008, peguei esse processo em 2009, e quando esse processo chegou para mim, eu olhando a história do processo, eu olhei e falei assim, gente, estranho, era uma briga entre ex-cunhados por causa de um aniversário do filho do meu cliente. Ele tinha separado recentemente da mãe das crianças e aniversário do filho, ele relatou que ele ligou na casa para dar o parabéns e aí os cunhados, que ele tinha uma rixa, atendia e desligava na cara dele, não deixando ele falar, e ele era um cara muito sanguíneo. Ele foi até a casa para tentar falar com o filho dele, ele estava recém-operado de uma lipo, ele tinha feito uma lipoaspiração, então assim, uma cirurgia dura, uma cirurgia pesada. E quando ele foi subir, o porteiro falou, você não tem autorização para entrar, ele correu para a janela, o porteiro avisou lá, e aí os irmãos foram para a janela, os ex-cunhados dele foram para a janela, e começou aquela troca de ofensas, seu safado, seu não sei o que, ela desce, que eu vou te matar, não sei o que. E ele muito nervoso, ele tinha uma maré à época, e o maré tinha um pino de chave de fenda, que uma ponta era fenda, uma ponta era Phillips, e você botava o cabinho e usava o lado que você queria. Ele pegou esse instrumento e foi no carro da sogra. Não existe ex-sogra, né? Juridicamente falando, não existe ex-sogra. É sogra para sempre, uma vez sogra, sogra para sempre. E ele foi e começou a rabiscar o carro dela na tentativa de provocar mesmo os irmãos. E nisso, e eu estou dizendo para vocês, é relatos do processo, não é eu que estou inventando. A ex-mulher dele desce com as crianças, falou assim, vou acalmar ele, vou descer com as crianças para ele acalmar. Aí quando ela desce, ele bota o pino no bolso, que não foi guardar, ele botou no bolso e começou a conversar com os filhos. Nesse meio tempo, descem os dois irmãos. Aí uma pergunta sincera, desceu para quê? Foi para fiscalizar, foi para brigar, óbvio, estava com raiva também, com razão, né? Quando ele desceu, ele viu o primeiro vindo e ele foi também. Quando ele viu o outro que era maior, e esse outro também era lutador, ele falou, opa! Aí ele puxou o pino do bolso e falou assim, não vem não, que eu tô com esse negócio aqui. Aí não quiseram saber, foram para dentro, deu aquela bagunça, 2 contra 1, briga, desce os vizinhos, separa, liga pra polícia, vai todo mundo pra delegacia. Chega todo mundo na delegacia, o delegado olha as lesões com a chave de fenda, nenhuma pérfuro contundente, todas, nenhuma estocada, né, que a gente costuma falar, todas risco mesmo, corte contundente que a gente fala, né. E o delegado na oitiva ali, como é que foi a situação? Deixa eu olhar as lesões, como é que foi que ele estava com o objeto, qual foi o movimento foi esse aqui? Foi, não, então aqui é lesão corporal recíproca, todo mundo bateu, todo mundo apanhou, juizado especial criminal. Lavrou o terceiro, mandou todo mundo pro juizado especial. É uma coisa simples, enfim. De repente, aparece o depoimento do porteiro do prédio, que já havia prestado depoimento na delegacia, ele presta esse depoimento novamente, e esse depoimento no Ministério Público, do nada, apareceu, e quando eu olhei isso, eu questionei, eu falei, cara, o MP, o Ministério Público não perde tempo com essas coisas. Geralmente, o que acontece? Quando o inquérito finaliza e o MP quer alguma diligência, ele fala assim, ó, volta pro delegado, escuta fulano, ciclano e beltrano. Só que, nesse dia, eu tava lá o depoimento do cara. Enfim, olhei estranho, vou questionar essa prova. Minha função como advogado, no interesse do cliente, é questionar, porque nesse depoimento, o porteiro falou o seguinte, se eu não tivesse segurado, se eu não tivesse segurado o réu, no caso seria meu cliente, ele teria matado os dois, numa briga de 2 contra 1.
E aí, dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado. Tipo, quase um Nardônio, cara. Se tornou quase um Nardônio. Uma desproporção. E os dois passaram a ser só vítima, ele passou vítima, eu falei, vou questionar. Audiência de instrução. Isso já na vara do júri. E eu perguntei pro porteiro, eu falei, olha, o senhor aqui foi prestar depoimento do Ministério Público. O senhor foi intimado? Fui. Quem te intimou? Fulano, que era um dos irmãos que, segundo ele, tinha intimado ele para ir no Ministério Público. Tá. O senhor foi no Ministério Público como? Fulano me levou. Falei, pô, estranho. Tipo assim, eu tô te pegando como testemunha. Você trabalha, entre aspas, numa relação de subordinação comigo. Eu pego você para ser minha testemunha, te levo na delegacia. Falei, enquanto o senhor prestava depoimento, onde fulano estava do meu lado? Falei, não, aí, poxa, aí não tem senso, não. Aí questionei essa prova na justiça. Né? Falei, ó, essa prova é uma prova legal. Enfim, não aceitaram a defesa. Esse rapaz foi para júri. O promotor, à época, se sentiu ofendido, quis me processar, tá me processando, enfim, tem essa briga judicial para resolver. E seguiu o jogo, foi para júri, e eu fui fazer a defesa dele. Esse júri aconteceu agora em 2020, não sei se foi 22 ou 23, alguma coisa assim. Isso de um fato de 2006, aconteceu em 2023. E por conta desses processos, quando eu fui fazer o júri, o juiz também tomou as dores do Ministério Público, do promotor, e começou a se voltar contra a defesa. Aí a gente teve que cancelar o júri por conta de algumas posturas que tiveram dentro da audiência, cancelou o júri, foi para uma outra data com outro magistrado. E enquanto eu estava fazendo a defesa desse cliente, eu estava contando esses fatos no júri. O promotor atual olhou e falou, você quer responder processo de novo? Eu olhei para ele e falei, doutor, se eu tiver que responder sem processo, para provar a inocência desse homem, eu vou responder sem processo. Porque eu, na condição de advogado, eu não posso ter medo, não posso me acovardar. Não posso ter medo de processo, de desagradar promotor, desagradar juiz. Eu falei, se eu tiver que responder sem processo para defender esse homem, eu vou responder sem processo para defender esse homem, porque ele é inocente. No final, foi 4-0 o júri, nós conseguimos a vitória. Mas é um caso que marcou minha vida, porque eles tiveram diversas situações. Até tornar réu em um processo, porque eu estava atuando como advogado na defesa de alguém, eu me tornei. E isso, para mim, prova a fragilidade de nós, enquanto indivíduos, diante do poder estatal. O que o Estado, através do seu mecanismo, ele pode fazer em relação a um indivíduo comum. Até uma pergunta que eu já ia te fazer em sequência teve algum caso que você pegou, que você olhou e falou, cara, isso aqui é impossível, e você conseguiu ir lá e... quase impossível, se fosse, você acha que não pegaria, mas algo que era muito improvável, você conseguiu ir lá e fazer o jogo virar, ou então, se esse é um desses casos, né? Olha, esse caso, para mim, ele pode ser enquadrado nisso, por quê? Porque envolvia pessoas externas meio que controlando a situação. Mas já tive um outro processo também, que foi assim muito difícil, uma pessoa muito simples, era um amigo, e ele era massoterapeuta, e enfim, ele teve um problema com uma cliente, e essa cliente saiu e fez uma ocorrência dizendo que ele tinha tentado fazer alguma coisa com ela, né? Só que assim, no contexto não tinha a menor lógica, o cenário que a pessoa contou não fazia o menor sentido. E ele era uma pessoa de cor e sem instrução. E a gente vê como ele foi tratado em audiência e ele recebeu uma condenação em primeira instância pelo crime. E graças a Deus, era uma situação muito delicada. Esse tipo de crime, Eduardo, hoje ele é muito delicado por diversos motivos. Existe um desequilíbrio na balança processual em relação à valoração de prova. E acaba que, eu até como professor de Direito Penal, os meus alunos falam assim, doutor, e nessas questões de Maria da Penha, o que você faz? Eu falo, amigo, bota a câmera dentro de casa, que é o único meio que você tem de se defender. Você vai perder uma liberdade, às vezes, conjugal, porque é a única forma que você tem para fazer, cara. Porque entre a sua palavra e a da mulher, vai ponderar dela. E por diversas vezes não é incomum. Acontece.
o exemplo dele, desse caso, por exemplo, era a palavra dela, basicamente contra dele, mas tinha diversos gaps no depoimento dela e no contexto todo. Diversas diligências que a polícia, por exemplo, deixou de fazer para verificar se de fato aquilo poderia ter acontecido ou não. E nós conseguimos reverter isso no tribunal. Então acabou que o tribunal reformou a sentença para absolver. E para quem hoje, eu quero passar na sua vida como advogado e a gente passar por etapas, assim, você vai entender, na verdade, nas frentes específicas, né? Acho que para fechar essa questão da parte penal, qual seria o conselho que você daria para um jovem hoje que está ali talvez com seus 16 anos, 17, 18, falando, pô, eu sonho com isso, eu quero ser advogado, e ouvindo esse podcast, algo dentro de mim começou a aquecer, digamos assim, em relação ao direito penal. Qual que seria um conselho ou os conselhos que você daria para esse jovem? Olha, começar a estudar agora, porque é uma área muito complexa do direito, é apaixonante demais, mas ela é muito complexa, cheia de nuances. A advocacia criminal não é uma advocacia fácil, é para guerreiro. A advocacia em si, Eduardo, ela não é uma profissão fácil. Por quê? O advogado, eu costumo dizer lá no escritório, quando a gente vai contratar alguém, falar advogado, ele, por exemplo, o juiz, ele passou num concurso, ele está ali, ele vai dar a sentença, ele vai administrar a sua equipe e acabou. O advogado não. O advogado ele tem que saber gerir o seu escritório, ele tem que saber gerir as finanças do escritório, ele precisa saber liderar a sua equipe, ele precisa saber dialogar com as pessoas, o juiz não precisa. Ele precisa saber convencer pessoas, ele precisa saber vender o seu produto, ele precisa ser um pedinte, ele precisa saber conversar, convencer o magistrado. E às vezes você quer matar, obviamente estou falando aqui uma força de expressão, você fica com tanta raiva do que acontece, você fala assim, não é possível que ele está fazendo isso. Mas você tem que saber chegar, polido, educado, tá morrendo de raiva, mas você precisa conter a sua ira. Porque se você, às vezes, você acelerar demais e passar de um limite, você vai prejudicar o direito do seu cliente. Então, você é psicólogo, advogado é psicólogo, às vezes o seu cliente quer sentar ali com você só para desabafar. Eu tenho um cliente que ele brinca com a esposa dele, fala assim, quando eu ligo pro Dr. Laerte, ele já começa a orar em língua, porque é problema. E eu fico rindo, aí ele fica no Jus Brasil, eu falo, cara, sai do Jus Brasil, vou mandar o Jus Brasil te bloquear. Esquece. Mas assim, às vezes ele me liga só porque ele quer desabafar, ele quer me contar a história. Então a gente precisa ser psicólogo também, eu acho que dentro da área do direito, não estou puxando isso pelo fato de eu ser advogado, mas eu acho que é a profissão do mundo jurídico mais complexa, eu acho que é a advocacia. E dentro da advocacia, a mais complexa dela é o advogado criminalista. Primeiro, as pessoas confundem o advogado com o acusado. Então, quando alguém te liga, você vai na delegacia, eu já tive situações, Eduardo, de quase brigar com um delegado dentro de delegacia, no meu início de carreira. Assim, 2009, eu era recém-formado, jovem advogado, então assim, eu tinha uma aparência de ser mais jovem. Sei lá, parecia ter uns 18 anos, 19 anos, e uma vez eu recebi uma ligação do cliente, eu tinha distribuído acho que 10, 11 mandados de segurança na Justiça Federal, umas derrubadas de algumas casas na Vicente Pires, e aí tô indo para casa, 9 horas da noite, me liga a família, doutor, meu filho foi preso, o senhor pode ir na delegacia? Eu falei, posso, o que foi? Não sei, ele foi preso, me ligaram, tô indo para lá. Cheguei, já cansado, exausto. Geralmente a gente encontra obstrução já no balcão da delegacia. Nesse dia não, nesse dia o agente perfeito, muito, muito educado, doutor, o delegado está terminando de ouvir ali o condutor do flagrante, o senhor aguarda aqui, daqui a pouco ele vai te dar acesso ao seu cliente. E sentei, nisso a gente começou a conversar, saiu o condutor do flagrante, era um sargento, também estudava direito, a gente sentou e ficou nós três ali conversando sobre direito, veio a escrivã, pediu meu AB, voltou. Daqui a pouco, vamos lá, doutor, vamos. Aí eu entrei, quando eu entrei eu achei que eu ia me entrevistar com um cliente, né? Previamente, antes do depoimento dele, que isso é o comum. E aí o delegado começou a interrogar o cliente, aí eu meio que não estava entendendo nada, e eu falei, doutor, desculpa, eu não quero atrapalhar o seu trabalho não, mas antes do interrogatório eu queria me entrevistar com o cliente. Ele falou, não, aqui na minha delegacia você não vai falar com ele não. Eu falei, mas como assim? Aí ele, que você não vai falar com ele, não, você vai instruir ele. Eu falei, mas doutor, eu não sei nem o que aconteceu, eu tô aqui de paraquedas, eu queria ouvir dele o que foi que aconteceu, eu não sei nem o que... Não, aqui você não vai falar. Então eu falei, doutor, o senhor vai me impedir de exercer a advocacia?
E ele falou assim, na época, acho que, sei lá, ele tinha uns 14 anos já que era delegado, tem 14 anos que eu sou delegado, sempre fiz meu trabalho muito perfeito. Eu falei, doutor, que bom, mas nem sempre idade significa alguma coisa, até porque eu acho que eu tava pensando, se esse cara é muito novinho, tá querendo me ensinar. Eu falei, mas nem sempre idade significa alguma coisa. E olhei e falei, então eu vou sair, eu vou me retirar, não vou ficar aqui. O que ele queria? Que eu ficasse ali para ele fazer o interrogatório, no final eu assinava a oitiva também que eu assinei, e depois para você questionar alguma nulidade, alguma ilegalidade da polícia, eu não poderia fazer isso, porque eu estava presente, dizendo que foi tudo bonitinho que aconteceu. E aí eu falei para ele, falei, doutor, então eu vou sair. Aí ele falou assim, então sai. Aí eu pedi meu AB para escrivã, na hora que ela me deu, eu olhei pro meu cliente e falei assim, você não fala mais nada. O delegado ficou louco comigo. Como é que é? Como é que é? Ele não vai falar mais nada. Eu vou botar aqui na ata que você está dizendo para ele ficar calado. Eu falei assim, coloca, doutor. Coloca, inclusive, que o senhor não leu os direitos constitucionais dele, que dentre eles é o direito ao silêncio e o direito de entrevista prévia com o advogado. O senhor não deixou. E ele veio me empurrar. Quando ele veio me empurrar, eu, graças a Deus, cara, eu não sei porquê, acho que é o feeling de eu ter nascido da Chaparral, esse ter sido criado lá, eu sempre levei um gravador, caneta espiã, relógio espião, óculos espião, sempre tive isso. E estava gravando. Mas olha a vulnerabilidade que eu estava como advogado. Ele veio me empurrar, eu dei um tapa na mão dele e falei, você não trisca em mim. E ele veio de novo me empurrar, eu falei, dei um tapa na mão dele e falei, não trisca em mim, você trisca em mim, nós vamos brigar aqui dentro. Você tá tentando me agredir. Ele falou, não, você sai. Eu falei, aí peguei e saí. Mas assim, você vê a vulnerabilidade, eu digo que eu tive uma outra situação também com o magistrado, que o magistrado estava errado, e eles queriam me representar na ordem. Eu falei, tudo bem, eu vou no CNJ. E aí ele chamou o segurança e falou assim, aqui tá a minha palavra e de todo mundo aqui dentro contra a sua. Aí eu falei para ele, dei um joinha para ele, muito novo ainda da época, falei, tudo bem, eu tenho os meus meios de prova, pode deixar. E fui saindo. Ele, doutor, não, volta aqui. Eu tava gravando também, não sabia. Na época era o iPhone 3GS. Eu tinha acabado de comprar o iPhone 3GS. Aí gravador, botei assim na mesa. Fui despachar, porque eu sabia que ele era um magistrado muito problemático. Inclusive, até que Deus o tenha, que ele já não está mais entre nós. Mas ele era um magistrado que tinha um histórico muito problemático. Então eu já falei, se é um cara problemático, eu vou gravar. Se não acontecer nada, eu apago. Se acontecer alguma coisa, eu tenho como me defender. E ele falou para mim, com essas palavras, é a minha palavra e de todo mundo aqui dentro contra a sua. Mas ele estava errado. Eu falei, não tem problema, eu tenho como provar. E aí depois ele voltou atrás, não, doutor, não vou fazer nada não. Eu falei, excelência, se o senhor não fizer nada, eu também não vou fazer. Eu não vim aqui para brigar com o senhor, eu não vim aqui para ser seu inimigo. Eu estou aqui para resolver um problema de um cliente. O senhor é que me atacou, dizendo que ia me representar na OAB. E se o senhor for me representar na OAB, eu vou me defender e vou te atacar. Tá tudo certo. Aí resolveu. Acabou a confusão, ninguém fez nada com ninguém, mas assim, a vulnerabilidade do advogado. Então, um conselho ao jovem advogado, que especificamente quer atuar na área criminal, é nunca vá sozinho à delegacia. Se por acaso não tiver alguém para te acompanhar, leve um gravador, uma caneta espião, um relógio espião, um óculos espião, para você poder registrar. Se não é a palavra do servidor público, tem fé pública, contra a sua. Bacana. E eu recebi um chamado aqui no meio da nossa conversa, que é a nossa voz da consciência, que é novamente aqui fazer uma pergunta. Fique à vontade, Amanda. Já pegando um gancho nessa pergunta que o Eduardo fez, quais características que você precisou desenvolver em si mesmo para se tornar um advogado bem-sucedido hoje? Olha, superar minha timidez. Nossa, mas eu era tímido. Muito tímido, ao extremo. E para ser advogado você não pode ser. Então foi um desafio que eu tive que superar. Eu era muito tímido mesmo, de conversar. Eu até assim, sou muito fechado. Quem olhar as imagens vai achar assim, esse cara muito solto. Mas eu tenho alguns amigos, hoje são meus amigos, eles falam assim, cara, eu olhava para você, eu tinha uma raiva de você, que você ficava com a cara mentira. Eu falo assim, não, cara, mas eu sou é minha cara natural, não é porque eu de desenho, eu falo, não é porque assim, quando eu não conheço, eu sou muito na minha, muito reservado. Quando eu passo a conhecer a pessoa, eu me solta e brinca, tarará. Então, assim, eu era muito tímido. E na advocacia você não pode ter essa timidez. Você tem que falar. Tem que vencer a barreira do medo, da insegurança, da timidez. Acho que são esses os pontos principais que o advogado precisa superar. Bacana. Agora eu quero trazer alguns assuntos aqui que vão ser de utilidade muito importante para quem empreende. A gente tem, né, a EV Educação, ela trata principalmente com empresários, e agora a gente está com essa frente aí para futuros empresários. Quero te fazer algumas perguntas voltadas realmente para o direito
relacionado com o empreendedor ou o futuro empreendedor. E queria te perguntar, doutor, quais que são os principais erros jurídicos que o empresário, alguém que está começando ali uma empresa, pode vir a cometer, que ele deveria se atentar? Eduardo, vamos lá. Hoje meu escritório ele é voltado justamente para o trabalho com empresas. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal, atuo também, mas hoje eu já atuo mais, digamos assim, alfaiataria. O cliente me procura, eu dou meu valor. Doutor, tá muito caro, então você pode procurar outro colega para trabalhar, porque eu não vivo do direito penal. Por quê? Diante dessas confusões todas que eu tive no início da minha carreira na advocacia criminal, eu falei, cara, eu quero evitar ter contato com esse pessoal. E para eu ter contato com esse pessoal, precisa valer a pena economicamente falando, que é desgaste demais. Então eu montei uma equipe no escritório, mas eu quero trabalhar com empresas, de modo geral. Então hoje a nossa equipe atende a direito empresarial, direito tributário, consumidor, civil, trabalhista. E dentro dessa já expertise que nós temos lá no escritório, eu vejo que um dos maiores problemas que o microempreendedor, né, o pequeno e médio porte, eles têm é a falta de uma assessoria jurídica adequada, desde o seu início. Por quê? O grande empresário, as grandes empresas, quando a pessoa vai construir, ele contrata uma equipe jurídica para fazer, para constituir essa empresa. Ele tem esse cuidado. Por quê? Porque ele sabe que é algo grande, que se algo grande der problema, vai enrolar. Então ele traz um profissional qualificado para fazer isso. O pequeno e médio empresário, às vezes por questões financeiras, deixa de ter uma assessoria jurídica e fala assim, eu não preciso, o contador abre a empresa para mim. O contador, ele conhece de contabilidade, tem um certo conhecimento sobre constituição de empresa. Só que o contador, ele não é expert em institutos jurídicos. Eu vou chegar lá ainda para falar sobre essa questão da expertise nos institutos do direito empresarial. Mas, então, como ele tem um contador que faz isso num valor mais acessível, ele deixa de ter assessoria jurídica. Mas eu quero trazer um exemplo para vocês entenderem da necessidade de um advogado na construção de uma empresa. Vou fazer um paralelo aqui, um exemplo meio esdrúxulo, mas que seria, por exemplo, o casal está gestante, vai ter um filho. O que esse casal faz? Ele procura o médico acompanhar a gestação, para saber, olha, tá tudo bem com a criança, não tá tudo bem. Por exemplo, meu segundo filho, o Eric, quando a minha esposa estava grávida, no final da gestação a gente descobriu um probleminha que estava ocorrendo na gestação dela, que era o quê? Ele não estava ganhando peso e tamanho ideal para o nascimento. Então ele nasceu baixo peso e pequenininho. Então isso aí já gerou uma preocupação, já gerou série de exames para saber que tá tudo bem, o coração, tarará. Por quê? Porque tinha um acompanhamento. Mas vamos lá. Essa criança nasce. Primeira coisa que o médico vai fazer é dar o confere na criança, tá tudo bem aqui, aparentemente, chorou, deu tapinha no bumbum, chorou, tá vivo, leva agora para pro pediatra dar uma olhada para ver se a criança está tudo bem. Eu sou expert nisso porque eu tenho 3 crianças. É muito filho para pouco pai, mas Deus tem nos dado a vitória. Então ele dá o check-up. Depois disso, o pai leva a criança com frequência no pediatra para saber, tem algum problema? Meu filho Eric mesmo, a gente volta e meia, a gente está levando no pediatra, porque a gente está até fazendo a investigação para saber o que aconteceu com ele no início, porque até hoje a gente não sabe, a medicina ainda não nos disse o que aconteceu. Já fez investigação genética, alguma coisa, não descobriu. Mas está fazendo isso até para ele fazer um tratamento para ele poder crescer mais, né? E alcançar a curva dele. Mas está precisando fazer esse tratamento prévio. Mas isso aí só por quê? Porque ele está tendo acompanhamento. Então as pessoas levam seus filhos para quê? Porque o filho ser acompanhado, crescer com saúde, para alcançar a maturidade e ter sua vida. Só que em relação à empresa, deveria ser a mesma coisa. Porque se você descobre um problema inicial, você corrige. Agora, quando você descobre um problema lá na frente, que já está tudo feito, não resolve mais. Por exemplo, o pai que não leva a criança no pediatra. Não sabe quais tipos de problemas essa criança tem. Essa pessoa já... o problema que ela tinha lá de infância, que poderia ter sido revertido, não foi tratado, está na UTI. Agora quer que o médico salve. Às vezes o médico não vai salvar. Às vezes ele vai fazer um tratamento paliativo, mas não vai salvar. E as pessoas não têm essa mesma preocupação com a empresa. Elas não enxergam a empresa como se fosse um filho. Cuidado, o advogado é o médico da empresa. Leva lá, doutor, o que a gente precisa fazer?
Aí, dentre esses diversos problemas, alguns que a gente pode sacar não tem um contrato social bem elaborado, não sabe o regime tributário. Esses dias mesmo, nós temos um cliente lá no escritório que ele é um cliente de grande porte. Ele tem diversas operações. Dentre as operações que ele tem uma que é voltada para locação de imóvel próprio. Mas o contador que desenvolveu o trabalho para ele colocou que ele fazia uma locação de imóvel de terceiro. Enfim, a gente fez um estudo tributário da operação, do objeto, e nós verificamos que uma simples alteração que nós vamos fazer para ele vai gerar um benefício para ele de 300 mil ao ano. Essa empresa dele é uma empresa de pequeno porte, não é uma empresa gigante. Mas para ele vai ter uma economia de 300 mil por ano de imposto. Um pequeno detalhe. Então, eu acredito que é fundamental para o empresário, seja ele de pequeno ou médio porte, ter o advogado. Não é um desperdício, é uma necessidade. Porque depois você pode ter problema com retirada de sócio, aporte de capital, regime de tributação, enfim, por aí, diversos outros problemas que podem vir disso. Tem um ponto muito interessante no que você falou, que eu penso o seguinte, assim, até pegando a minha experiência e pessoas que a gente conversa no dia a dia, que é um problema da falta de conhecimento, falta de informação da pessoa que às vezes tem uma vocação, ela tem uma ideia muito boa, ela tem às vezes até o capital ou parte do capital para conseguir fazer aquele negócio acontecer, mas tem muita informação importante dessa parte mais burocrática, digamos assim, que ela não tem. Então ela acaba muitas vezes errando em alguns pontos, seja ele trabalhista, seja ele tributário, porque ela não sabe que aquilo está errado. Então, às vezes, o empresário, né, o jovem empresário, ele está deixando de pagar o imposto ou fazendo alguma coisa ali até em relação com seus funcionários que ela não é correta, mas que ele às vezes nem sabe. Então, acho que é importante a gente frisar isso, porque é muitas vezes uma questão de consultoria, digamos assim, e de educar o empresário, porque ele não recebe, às vezes, essa informação e lá na frente, acho que o senhor sabe isso melhor do que eu, quando o problema vem, ele é muito grande, seja ele trabalhista, seja ele tributário. E aí uma pergunta, talvez, agora, porque assim, o grande empresário, ele sabe, eu preciso fazer as coisas aqui dentro do jogo, porque senão der um problema, a coisa ela vem numa proporção muito grande. Para esse jovem empresário, assim, você falou a respeito de procurar um advogado, quais que seriam, talvez, os principais pontos que ele deveria se atentar no dia a dia, mas antes disso também na constituição de uma sociedade? Porque um contrato social é um contrato de casamento, praticamente, e quais que são, dada a sua experiência, os erros mais comuns que pessoas chegaram a cometer quando vão ali fazer um contrato social e que ela deveria talvez se precaver na hora de constituir essa empresa e depois a empresa pronta, algumas questões que ela deveria se atentar mais junto com a sua equipe jurídica. O que você estava dizendo aí sobre essa consultoria, a gente chama, nosso escritório ele atua em ambas as frentes, né? Que o contencioso, que quebrou tudo, foi para briga, a gente está lá para resolver. E o preventivo, a gente fala que é o preventivo. Então, a gente criou o hábito para alguns dos nossos clientes de evitar litígio. O que é? Estou com um problema com um funcionário, o que eu faço? Manda embora? Não, peraí, o que está acontecendo? Tem um caminho para a gente percorrer para chegar lá na demissão. Se você demitir logo de cara, você vai ter problema. A gente sabe hoje, não é segredo para ninguém, que a justiça trabalhista ela acaba que muitas vezes, no universo da grande maioria das situações, ela é sempre pró-trabalhador. Então, para chegar lá, você tem uma etapa. Então, você tem que ter cautela em como agir. Então, o que a gente faz? Orienta, vai fazer primeiro espaço, segundo espaço. Quando resolve lá na frente, você está mitigado o problema. Então, isso é muito importante para o empreendedor, mitigar os seus problemas. Só que ele faz isso através de quê? De uma consultoria jurídica. A questão da própria criação, voltando, acho que um dos grandes problemas é a confecção do contrato social. Nós tivemos um cliente uma vez que ele nos procurou que ele queria fazer uma holding controladora, ele tinha diversas empresas e queria fazer uma holding para controlar todas as outras. E na época ele nos procurou, a gente fez um orçamento para ele, né, do serviço, mandou uma proposta de serviço, e ele, tá muito caro, meu contador foi mais barato. Eu falei, tudo bem, sem problema, pode ir lá no contador. E o contador fez a holding, criou a holding, e, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma situação, 2 palavras, sócio cedente e sócio retirante.
se eu falar para você que não conhece os institutos jurídicos do direito empresarial, vai falar assim, o sócio está saindo da empresa. Tá, mas e aí? São dois institutos jurídicos dentro do direito empresarial distintos, com consequências distintas. E por causa de uma palavrinha dessa que o contador colocou, enrolou esse cara de um jeito que depois ele teve que voltar lá no escritório. Aí ele pagou mais caro. Por quê? Porque o problema dele se tornou um problema muito maior do que se ele tivesse nos contratado à época para fazer essa hold para ele. Então, voltando aqui agora à sua pergunta, enquadramento da empresa, para o tipo de empresa que essa pessoa quer desenvolver, a própria elaboração do contrato social aí envolvendo entrada e retirada de sócio, aporte de capital, são fatores extremamente relevantes. A gente vê muitos problemas sobre a administração de empresa. Às vezes a pessoa bota lá no contrato social, o Eduardo vai ser o administrador da empresa, mas aí quem administra é o outro. E prolabore, divisão de lucro. Isso tudo são aspectos que o empresário não conhece, juridicamente falando, ele não conhece. E que, se ele não procurar um aconselhamento, ao menos para ele ter ciência do que se trata isso, um início, isso vai dar problema na sociedade. A gente mesmo tem hoje um processo entre duas sócias, que uma era sócia administradora, a outra era só sócia da empresa. A sócia administradora, por ela administrar a empresa, ela tinha direito a receber o prolabore, a outra queria receber prolabore também, só que ela recebia a divisão dos lucros junto com a outra. Mas você está recebendo mais que eu? Não, é porque ela é administradora. Então tá uma briga doida, mas as pessoas não conhecem os institutos. Então são cuidados que precisa ter. Como você falou, é um casamento. Sociedade é um casamento. Que vai gerar um filho, né? Então você precisa ter alinhado como é que vai retirar, em caso de sucessão, o que é que vai acontecer, os herdeiros podem assumir, pode vender. Isso tudo são aspectos muito relevantes que podem dar muito problema. Acho que é a importância de ter o advogado praticamente como um conselheiro da empresa, né? Sim. Empresas maiores têm a questão do conselho administrativo, onde você vai ter pessoas altamente capacitadas em algumas áreas e ter o advogado acho que é muito importante sempre consultar quando vai tomar algumas decisões importantes. E para quem está começando, até para prevenir e lá na frente não ter que às vezes parar o negócio ou, cara, às vezes perder o negócio por conta de algum problema, sempre está se consultando. Quero fazer agora uma volta aqui e voltar na sua vida familiar. Porque assim, o senhor tem empresa, tem escritório, tem aí diversos casos que acontecem. A gente vê de fora que o advogado ele tem uma demanda muito grande, está trabalhando o dia inteiro. Como que é essa questão de você conseguir conciliar trabalho e família? É desafiador. Não vou mentir para você, não. As pessoas... Cara, filho é a coisa mais rica que a gente tem. E eu não me arrependo de nenhum dos três. Inclusive, uma das maiores, se não a maior experiência que eu tive na minha vida foi com o nascimento do meu filho. E ele nasceu lá nos Estados Unidos. E lá o parto é mais humanizado, né? Eles chamam o pai para participar do parto. E o médico empurra aqui, ajuda a empurrar a perna dela. Aí quando o menino saía, ele corta o cordão umbilical. Então eu fui lá e cortei o cordão umbilical. Foi bem assim, uma experiência muito diferente. Mas algo aconteceu no parto do Heitor, que foi assim, cara, foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. E eu acho que não terá outra, assim, com questões humanas, que vai superar. Quando o Heitor saiu O Heitor é minha cara, ele, a Dudinha, o Eric, a minha esposa fica brava. Minha sogra, então, fica assim, mas como é que pode? Na cara do pai. Mas quando o Heitor saiu da barriga da Evelyn, eu fiquei meio que, não sei se em choque, se em transe, mas a sensação que eu tive era que eu estava me vendo saindo da barriga da Evelyn. Foi como eu interpretei. Aí o médico, corta aqui, e eu meio assim, em choque, cara, foi a sensação que eu tive, era como se eu estivesse me vendo saindo da barriga da Evelyn. Então, cara, foi uma das maiores experiências da minha vida. E pra mim, minha família hoje é tudo. Deus em primeiro lugar, em segundo lugar minha família, e em terceiro lugar meu trabalho. Eu não sacrifico a minha família por causa do meu trabalho. Eu tento dar o máximo de atenção para eles enquanto eu posso, porque eu sei também que é algo passageiro. Eles vão crescer. Pô, o Heitor já tá grandão, cara. Vai fazer 8 anos agora em abril. E eu já sinto saudade de quando eu pegava ele no colinho. E olha que foi um dia desse. E até um dia desse eu não dormia à noite. Meus meninos,
Eles foram uma bênção, cara. Eles não dormiam à noite de jeito nenhum. Eduardo do céu, foi da época do Heitor, a época da Duda. Eu posso dizer que eu passei... o Heitor tá com 7... Eu acho que eu fiquei uns 5 anos sem dormir uma noite toda. Eu e minha esposa. Porque foi a sequência, né? O Heitor vai fazer... O Heitor tem 7, aí tem o Eric que tem 5, fez 5 agora em dezembro, e a Dudinha com 3. Então foi uma sequência aqui, e aí o que acontece? O Eric tava dormindo, o Heitor acordava, chorava. Aí a gente fazia o Heitor dormir, o Eric acordava. E o Eric dormia, acordava. Foi assim, uma loucura. Mas graças a Deus eles voltaram a dormir agora. Quer dizer, começaram a dormir, né? Assim, foi bem desafiador. Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, é muito filho para pouco pai, mas não tem sensação melhor. Eu falo que a melhor experiência que alguém pode ter, eu acho que é paternidade. Eu posso falar da paternidade, mas eu acredito que a maternidade tem o mesmo significado, se não até maior do que a paternidade, né? Porque a mãe tem um negócio, um vínculo mais forte com os filhos. Então acho que a maior experiência que o homem pode ter, e o maior tesouro do homem não é dinheiro, não é bens, não são valores, é a família. A cultura judaica lá, eles entendem que a prosperidade da pessoa não está relacionada ao patrimônio, sim a quantidade de filhos, né? Por isso que a Bíblia fala que os filhos são herança bendita de Deus. Então, eu tenho para mim que, apesar do desafio, eu procuro sempre estar próximo deles, sempre levar na escola quando eu posso, buscar na escola, levar no futebol. Às vezes a gente sabe que não é possível, mas eu tento me dedicar ao máximo de forma a não sacrificá-los. Tem alguma tática? Cara, eu não sei como, mas a gente vai improvisando no meio do caminho. Não tem estratégia. Assim, pra mim, não tem estratégia. Às vezes, por exemplo, a minha filha agora, ela voltou. Muito tempo eu dormia com eles, deitava, eles querem deitar todos no mesmo quarto, eu deito com eles. Pra mim é até melhor, porque eu não fico trocando de quarto, né? E ela é pequenininha, ela quer dormir com os irmãos. Aí a gente deita lá, deitava muito tempo pra fazer eles dormir. Desmamaram. Vai todo mundo dormir, deita. Agora ela tá na fase de novo de papai, deita comigo. Eu não aguento. Eu deito lá. Você quer dormir com o papaizinho? Eu quero dormir com meu papaizinho. Meu papaizinho é meu amor, aí me beija, aí eu deito. E assim, cara, tem coisa. Às vezes a gente tá cansado, arrasado. Quando chega em casa, vê aquela meninada, papai, eu chego em casa sempre é uma festa, sabe? Eu sou muito ligado nos meus filhos e esse é um... Acho que também foi porque da experiência que eu tive com meu pai, né? Meu pai foi um cara muito fechado, muito duro. Eu não tive uma relação de amizade muito profunda com meu pai. E eu senti isso na minha vida. Que eu queria ter sido amigo do meu pai, não só filho. E essa experiência negativa me fez pensar em ter uma experiência positiva reversa com meus filhos. É o quê? Eu quero ser um amigão dos meus filhos. Quero que os meus filhos falem, cara, meu papai é o cara. Meu papai é o cara que eu posso contar, meu papai é o cara que eu posso abrir o jogo com ele, é o meu amigão, meu melhor amigo. Tem gente que fala assim, você não pode ser o melhor amigo do seu filho. Aí tem outro que fala, não, você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Eu não quero quebrar a ponte de pai e filho, mas eu quero que essa ponte de pai e filho tenha uma ponte de amigos, que ele pode confiar. Porque se ele não confiar em mim, ele vai confiar em alguém na rua. E às vezes a pessoa que ele for confiar na rua é uma pessoa que não é adequada. Então eu tento construir isso, às vezes sacrificando, às vezes vai dormir um pouco mais tarde, espera a galera dormir, sobe lá pro escritório e vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, mas o que eu tenho buscado é dar uma prioridade para eles. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero participar, eu não quero olhar para trás e me arrepender e falar assim, cresceu e eu perdi. Bacana. E dentro dessa sua trajetória profissional, o quão importante foi sua esposa no meio de tudo isso? Muito. A Evelyn, eu acho que ela acredita mais em mim do que eu mesmo, sabe? Ela falou assim, cara, você é o melhor. Eu falei, cara, como é que ela enxerga isso? Você é muito bom, você é o melhor, amor. Amor, você é incrível. Eu falo assim, é mesmo? Tu acha isso? Eu não acho que eu sou isso tudo, não. Mas se tu tá achando, eu vou me convencer. Então eu acho que ela tem uma participação muito importante. Ela é uma companheira que... A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então eu acredito que a Evelyn, ela tem me ajudado bastante a edificando a nossa casa, me incentivando, me apoiando. Às vezes ela fala assim, você é melhor do que eu. Eu falo, amor, não sou, cara, não sou. Não, eu acho que é. Eu falo, não é. A gente entra discutindo para ver quem é pior do que o outro. Eu falo, não, eu sou pior do que você. Não, você é pior do que eu. Enfim, mas eu acho que ela tem um papel fundamental nisso. A gente tem uma pergunta aqui no nosso podcast que ela sempre eu uso para fechar com chave de ouro o nosso episódio. Tem um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse.
Esse livro foi um escritor que ele colocou nesse livro, ele compilou os aprendizados que, se ele soubesse lá atrás, faria com que ele conseguisse chegar mais rápido no lugar onde ele estava quando ele escreveu o livro. E a minha pergunta é, qual que é, ou quais que são o seu se eu soubesse? Aqueles aprendizados que, se lá atrás você soubesse, você teria chegado mais rápido, com menos dor, no lugar onde você está hoje. Com certeza, Jesus. Relacionamento com ele. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento. A religião, enquanto fenômeno social, né, é aquilo que a gente se identifica, mas eu acho que o cristianismo, ele é mais do que uma religião, ele é um relacionamento. E eu acho que esse relacionamento com Jesus mudou minha vida por completo. Do ponto de vista profissional, pessoal, familiar. Então eu acho que, se eu soubesse, eu teria buscado conhecer Jesus há mais tempo. Bacana. E aí eu quero pedir, acho que isso aqui seria muito bacana por tudo que a gente conversou, deixar um recado para jovem que está nos ouvindo, nos assistindo e tem um sonho, às vezes nasceu numa situação financeira um pouco mais complicada, como foi a sua realidade, às vezes tem um sonho que parece ser muito grande, como o seu de ser um grande advogado, ou às vezes ser um grande empresário, seja lá qual for. Então, assim, qual seria o recado que você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, tem grandes sonhos aí, também grandes dificuldades, e que ela pode, talvez, ajudar ela nesse caminho? A primeira coisa que eu diria é justamente buscar esse relacionamento, ter um relacionamento com Deus. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: orar é você consultar aquele que já esteve no seu futuro. Então, quando você conversa com Deus, Deus já sabe do seu futuro e Ele está te guiando para lá. Então, o primeiro ponto é buscar ter um relacionamento íntimo com Deus. O segundo ponto é perseverança. Desafio todo mundo tem. A Bíblia fala que a gente tem o desafio conforme a cruz, conforme a nossa possibilidade de suportar a carga. Então, alguns vão ter mais desafios, outros menos, mas todo mundo tem desafio, todo mundo tem dificuldade na vida. Enxergar essas dificuldades sob uma outra ótica, né? Foi como eu falei aqui no começo do podcast, eu sempre, diante das minhas dificuldades, eu pegava isso como um combustível para me dar força e disposição de chegar, ao invés de me lamentar. Eu poderia, como eu falei lá no início, diante das situações de ir no TJPé, de ter que sair de bicicleta para o Guará para poder fazer uma defesa, eu poderia falar assim, no outro dia fiz, não quero mais isso para minha vida não, tá difícil demais, não vou sair do escritório, não tem dinheiro. Não, eu usava isso como um combustível para vencer, para alcançar, e eu sabia que era através desse sacrifício eu iria conseguir chegar onde eu queria. Então, pegar as pedras que a gente encontra no caminho, tem uma música que eu escutava muito tempo atrás, que o cara falava assim, as pedras no caminho a gente chuta. Eu quero te dar um outro conselho. As pedras no caminho que você pegar, você vai edificar o seu futuro e o local onde você vai chegar. Era isso. Bacana, palmas pro Obrigado. Dr. Laerte. Obrigado. É uma alegria ter você com a gente. Acho que todo mundo aqui aprendeu bastante. É muito inspirador ouvir a história e também aprendizados, né? Acho que tanto para a gente assim que está construindo, a nossa vida, conselhos, parte empresarial. Então é uma alegria ter você com a gente. Tenho certeza que quem esteve com a gente aqui hoje até aqui aprendeu bastante. Quem sabe aí não vai ter um segundo convite, porque acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Não falamos do Fluminense. Porque assim, agora eu preciso comentar com vocês o seguinte, porque vocês viram aqui, ele fala bem, ele é bem sucedido, mas o principal, não comentei, ele torce pro Flusão. E se deixar, a gente ficaria aqui horas e horas falando do Fluminense. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de terminar, eu quero que a gente fale um pouco, de forma... Porque aquilo foi muito bacana. A gente, antes de começar o nosso programa, a gente comentou aqui a respeito do Fluminense, que a gente tem esse algo em comum, torcer pro melhor time do Brasil. E ele falou como que é importante hoje esse relacionamento dele que ele tem com o Fluminense, não em relação a ir assistir o jogo, porque quer que o Fluminense ganhe, mas como que isso tem sido muito mais importante para ele poder criar essas memórias afetivas, com os filhos. Eu comentei com o Dr. Laerte de que hoje, para mim, o jogo do Fluminense ele tem muito mais um significado de eu ir encontrar o meu pai
e ter esse momento junto do que se vai jogar contra X, contra Y, contra Z, se vai ganhar ou se vai perder. Então acho que é bacana a gente falar sobre isso antes de encerrar o episódio. Eu não poderia terminar o episódio sem falar sobre isso, né? Mas eu acho que é importante também para quem está ouvindo, para quem é pai, para quem é mãe, ver que nas pequenas coisas, naquilo que parece muitas vezes algo bobo, como você pode criar realmente, fortalecer os vínculos familiares, né? Como eu falei pro Eduardo no começo, quando eu me converti, cheguei na igreja no final de 2012, início de 2013, foi justamente no ano que o Fluminense tinha sido tetracampeão brasileiro. Tava até em alta, né, até 2012, mas aí eu meio que sempre gostei muito de futebol, jogo uma barbaridade. O pessoal fala, você joga futebol? Eu falo, não jogo, eu dou show. Fica o convite aí para vocês me chamarem pro futebol. Mas, voltando, então eu meio que abdiquei, me dediquei mais às questões da igreja, e enfim, meus filhos nasceram, e eu pensei, preciso criar memórias com os meus filhos. E um bom caminho para o pai é o futebol. O brasileiro, o homem, gosta muito de futebol, né? E eu falei assim, cara, preciso criar essa memória afetiva com eles, ter algum ponto de contato para a gente guardar para sempre. E foi através do futebol. Fluminense, meu filho começou a gostar do Fluminense, falei, então bora assistir o jogo do Flusão. E hoje estão lá os três tricolor, Heitor, Eric, Duda, Dudinha vive me pedindo, papai, quero botar roupa do Flusão. A minha esposa era flamenguista, ex-flamenguista, para quem não sabia que existia milagre, há um milagre dentro da minha casa, ex-flamenguista, virou Fluminense, não resistiu, virou Fluminense para acompanhar a família. E então a gente sempre assiste jogo, busca assistir jogo. Quando o Fluminense esteve aqui em Brasília, às vezes que ele veio aqui em Brasília, eu levei para assistir. No Mundial, a família da minha esposa é do Rio de Janeiro, o Mundial foi na Arábia, né? Mas como eu antecipei as férias pra gente ir pra lá pra assistir os jogos lá das Laranjeiras, Legal. Então eu levei eles para as Laranjeiras e assistir os jogos lá dentro a casa Laranjeira, né? Eles montaram a estrutura, eu levei eles, ficaram doidos com aquilo, com aquela festa do Fluminense, todo mundo torcendo Fluminense. Então assim, hoje eles são apaixonados e a gente tem esse ponto de contato. Mas para estar junto do que propriamente para assistir. Às vezes ele está ali, papai, hoje tem jogo do Flusão, aí já corre, pega o salgadinho. Aí minha esposa não dá salgadinho para esses meninos. Eu falei, amor, eu comi a vida inteira esse menino. Uma vez por semana para a gente assistir o jogo, é sagrado, né? É nossa religião, é que você está aqui, comer um salgadinho e assistir o jogo do Fluminense. Então eles ficam numa festa, é muito bom. Eu estou muito feliz com isso, de poder criar esse ponto de contato com eles. É bacana. E usar os meios, né? Às vezes a pessoa está ouvindo a gente e não gosta de futebol, mas tem algo que ela pode usar para conectar e criar esse vínculo. É uma alegria conversar com você e saber, e conversar ainda mais sabendo que você torce Fluminense. Quando a gente fez a pesquisa um pouquinho mais profunda da sua vida, a gente viu, eu falei, gente, então amanhã tá... Gente boa! Tá no papo, porque vai ser uma conversa boa, né? Um cara realmente torce Fluminense íntegro, correto. E é uma alegria ter você com a gente. Obrigado. Espero que você tenha gostado e quem sabe vai chegar mais convite aí, porque pra gente aqui, pelo menos, foi um papo muito agradável, a gente gostou bastante. Advogado gosta de falar, vocês deixam você falar aqui o dia inteiro. Estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez, palmas pro Dr. Laerte. Obrigado. E é isso, pessoal. É uma alegria ter vocês também com a gente aqui até o final. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta e também se inscreva, porque a gente sempre vai estar postando os nossos episódios e também os nossos cortes, né, os nossos trechos menores aqui dos programas. Envie para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, mande no grupo da família, dissemine esse conteúdo para quem precisa ouvir. Talvez você conheça alguém que tem o sonho aí de se tornar advogado, talvez você conheça alguém que precise de um advogado, alguém que tem alguma empresa que esteja aí em dificuldades, o que você olhe e você veja, cara, eu acho que ele precisa ou ela precisa de uma assessoria. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.